Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo. Esse aqui vai ser bem polêmico, não que os outros não sejam, mas esse aqui, cara, eu vou soltar o ego, ser bem honesto aqui. Bem-vindo a mais um vídeo. Quem tá se desafiando e assistindo esse vídeo. Hoje tá sendo um dia bem complicado pra mim, porque eu tô entediado pra caralho, meu irmão, caralho, o que vai ser minha vida depois dessa Copa? Porque desde que eu acordei eu só penso em uma coisa, só penso no jogo. Hoje tem CR7, hoje tem Portugal e Colômbia, valendo a primeira colocação do grupo. Eu tô muito tenso, eu tô tenso pra caralho. E desde 9 horas da manhã, que foi quando eu acordei, eu só penso nisso. E eu queria que tivesse pelo menos um joguinho, né? A porra da FIFA botou o jogo pra 6 horas, caralho. Podendo botar pra 2, 1 da tarde, como botou nos outros dias. Aí, tô aqui na Globo esperando passar na Inglaterra e Panamá. E depois, mas enfim, eu tô entediado pra caralho. Nariz entupido. Mas pelo menos eu caguei com uma das melhores cagadas da minha vida. Cara, se eu pudesse escrever isso aqui, foi bom demais, foi bom demais, foi bom demais. Saiu um peso assim das costas, sabe quando tem aquela sensação? Pô, tá saindo muito assim, puta merda. É bom demais, cara, é bom demais. Indico demais você cagar de uma em uma semana. Enfim, tô de boné hoje porque meu cabelo tá muito bagunçado. Eu tô com preguiça de arrumar só pra gravar a porra do vídeo. E esse boné aqui é da hora pra caralho, né? Quem entendeu a referência entendeu. Que eu não vou falar aqui. Mas enfim, vamos lá. Você já deve ter visto no título e provavelmente na capa. Hoje eu quero falar do Igor, da treta, né? Igor e Monark, enfim. E vou começar dizendo que desde 2022, desde o fim do ano de 2022, eu adquiri um hábito que foi o de assistir podcasts. Então eu assistia muito podcast, eu assistia podcast jogando, eu assistia podcast, sei lá, comendo. Eu só botava lá de fundo, eu ficava naquela cama ali. Aí eu tinha um videogame que eu vendi, os maiores erros que eu já cometi. Mas eu nem jogava mesmo, mas de vez em quando dava saudade de jogar uma fifinha. Enfim. Aí eu botava o celular aqui, carregando, sei lá, e ficava jogando enquanto eu via podcast. E a minha vida foi isso. Por dois anos e pouco. De 2022 até 2025 ali, meados, né? Meados, depois eu parei. Mas era literalmente isso, então eu assistia todo tipo de podcast. O que eu mais assistia era Inteligência Limitada, porque eu sempre gostei muito de política e lá, enfim, eles levam todo tipo de candidato. E eu fui criando afiliações, né, nesse meu tempo. Eu só fui me reconhecer politicamente, acredito que foi no início do ano passado que eu realmente me reconheci. E aí eu passei por um processo de radicalização muito forte por causa de algumas coisas que aconteceram na minha vida, talvez um dia eu conte. E hoje eu tô aqui, né? E eu continuo me radicalizando mais. Eu venho percebendo de fato isso. A tendência é que eu só aumente por algumas coisas que vem acontecendo comigo. Enfim, assunto para outro vídeo. E o Monark, eu sempre gostei bastante do Monark, porque mesmo não sendo filiado politicamente, naquele tempo, quando eu comecei a assistir, o Monark, ele me representava um valor que eu valorizo muito, que eu aprendi desde criança, e que eu acho que falta muito nessa geração, que é a coragem. A coragem, cara, é muito difícil achar pessoas corajosas no século XXI. E mesmo eu não tendo muita noção, e mesmo na época eu achando meio absurdo algumas coisas que o Monark falava, eu olhava pra ele,
Cara, eu posso até discordar de tu, mas eu te admiro. Eu te admiro, enfim. E eu achei muito injusto a exilação dele, né? Eu realmente, eu me apeguei muito ao Monark. E eu assistia muito Monark Talks também. Eu comecei a assistir o Monark Talks depois que foi proibido no Brasil. E aí eu assistia uns canal assim que faziam, né, fã do Monark, e botava lá live. Então eu assisti uma porrada de episódio do Monark Talks, uma porrada aqui. Eu assisti todos do Paulo Cox. Inclusive, não ironicamente, eu comecei a larpar de Paulo Cox. Eu achava ele muito retardado, não gostava muito. Eu cheguei até a comprar o livro dele, O Mínimo sobre Anarcapitalismo. Ai, cara. E eu assisti todos os Paulo Cox, eu assisti o do Tiff, eu assisti do Pagão lá. Pô, me fugiu o nome dele, mas o Gustavo, era alguma coisa assim. Que depois disse que viu Odin na padaria, os caralho. Enfim, eu assisti uma porrada do Zelinski também. Eu lembro aqui de memória alguns. Do Zelinski. Enfim, eu assistia realmente. E, e muitas vezes eu discordava do Monark. Muitas vezes. Mas como eu falei, eu admirava a coragem dele. E eu achei todo tipo de podcast nessa época. Eu achei o Inteligência Limitada, eu achei muito o Flow, eu achava que o Flow, em questão de qualidade técnica, sempre foi o melhor, eu genuinamente acredito nisso. Mas o Inteligência Limitada era mais diverso, então trazia vários candidatos, enfim, mais possibilidades. O único que eu não assisti era o Podpah, não ironicamente. Não ironicamente, eu já tentei assistir um episódio do Podpah, que foi aquele com... Eu me esqueci o nome do imbecil, que é aquele pastor adventista negro, Rodrigo. Me fugiu, cara, minha memória é muito ruim, tá? Eu assistia muito ele também. Eu já cheguei a assistir podcast de 9 horas dele, eu me fugiu o nome do filho da puta, com todo respeito. Mas o adventista, pastor conhecido aí, negro, enfim, eu assisti 1h30 e desisti. E o podcast era de 3 horas, porque é muito ruim, é muito ruim. Então assim, minha vida por muito tempo foi isso, foi assistir podcast e eu me formei aí, eu construí minha trajetória política aí, nesse meio. E sobre o Monark, depois que eu comecei a realmente me entender como ser político e ter ideias e ter visão de mundo e discordar e concordar de coisas, eu comecei a analisar a história, né, por trás da saída do Monark. E cara, como eu falei, uma das coisas que eu mais valorizo no ser humano, no homem, né, porque isso é algo intrínseco do masculino, voltando para o assunto do outro vídeo, né, se você não viu, dá uma olhada lá, é a coragem. Por isso eu admirava tanto o Monark. E por isso eu me considerava realmente um fã do Monark. Eu me considero, inclusive até hoje, mesmo eu achando que ele foi por um caminho assim, quase que lunático, na minha opinião. Eu não chego a duvidar das coisas que ele fala, mas eu ainda tenho um pouco de senso, né? Senso comum assim, pô, eu acho que não, né? Não sei se todas as mulheres, se 40% das mulheres realmente são trans. Não sei. Não botaria minha mão no fogo por isso. Mas enfim, eu realmente não me identifico com esse caminho que o Monark foi. Mas até mais ou menos ano passado, que ele voltou pro Brasil, eu concordava com muita coisa dele. Mas indo direto ao assunto. Primeira coisa, se você concorda com o Igor, se você olha para o que o Igor fez e fala, eu faria o mesmo, eu acho que realmente era vida ou morte, você é escolha. E eu não quero você aqui, tá? Eu não quero você aqui. De antemão, eu não tenho porra de público nenhum, e se for pra ter, eu não quero uma pessoa como você. Você é a escória da humanidade, assim como o Igor. Então assim, o que o Igor fez é a atitude de filho da puta, da pior espécie. O Igor, pra mim, é a escória da humanidade. Poucos seres humanos são piores que o Igor pra mim. Porque
É só analisar, é só ver. O Igor tinha um canal falido de games. Beleza, você pode argumentar que não era falido, mas se não fosse falido, se não tivesse embaixo, ele não teria criado o podcast, pronto. O Monark também tinha um canal falido de games, só que o Monark ele estava estudando a todo momento, né? Inclusive, ele teve a ideia de criar um podcast por causa do Joe Rogan, né? E daquele podcast dele com o Jordan Peterson. Então, assim, dali veio a ideia do Monark. E foi o Monark que foi até o Igor. Foi o Monark que foi até o Igor. Beleza, criaram junto. Eu não vou dizer aqui que tá tudo na conta do Monark, que o Monark fez tudo e que o Igor não fez porra nenhuma, porque evidentemente não é verdade. Então, assim, os dois tiveram contribuições proporcionais. Beleza, isso não se... Mas eles construíram tudo junto. Eles criaram um projeto, eles fomentaram essa cena de podcast no Brasil. Se não fosse eles, demoraria muito para existir podcast no Brasil. E se existisse, talvez nem fosse essa potência que é hoje. Que é um puta de um canal de comunicação, o Flow hoje em dia. Políticos vão lá, botam suas ideias na mesa, tem debate político, tem tudo, tem a porra toda. Artista, tudo vai lá. Tudo, até artista internacional, né? Como foi o Thor, já foi lá, o Siban, enfim, inúmeros aqui. Então, assim, é um puta de um canal de notícia. Canal de comunicação, perdão. E a partir do momento que o Igor ele faz aquilo, pra mim, veja só, eu vou levar você até esse ponto. O Monark faz uma fala considerada problemática, mas que em países, não vou dizer país, até porque isso vai muito da ordem do país, né? A ordem liberal naturalmente concorda mais com isso, enfim. Mas existe partidos nazifascistas regularizados em países e eles agem normalmente. Existe. Fato, eu não estou dizendo que eu sou a favor, eu não estou dizendo que eu faria, enfim, mas existe. Nos Estados Unidos existe, em alguns países da Europa existe movimentos que não é perseguido e blá 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 blá. Existe. Por que a fala foi tão problemática? Porque ela foi chocante e foi falada de um jeito complicado. E o brasileiro, ele tem essa característica por ser um povo extremamente emocional. Então o brasileiro não é racional. O brasileiro não é racional. O brasileiro é emocional. Isso vem de quê? Eu estava pensando em gravar um vídeo sobre isso. Porque as sociedades latino-americanas não dão certo. Justamente por isso. Que vem do quê? Para mim, dois caminhos. A cultura indígena muito enraizada. Os indígenas eram uma sociedade matriarcal, características extremamente femininas. Por exemplo, a fixação por aparência no Brasil vem muito da cultura indígena, que era uma cultura extremamente feminina, matriarcal, que se importava com essas superficialidades. Então é por isso, é daí que vem. Então assim, o Brasil é uma cultura extremamente feminina e o feminino é afetivo, é muito afetivo, e a afetividade lhe leva a tomar decisões burras. Então assim, isso dá para englobar quase todos os países latino-americanos. Eu tiro ali a Argentina pela forte cultura italiana. A cultura italiana é muito forte na Argentina, eu acho que salva. O Uruguai, que é meio que filho do Rio Grande do Sul, assim, o Rio Grande do Sul tem uma influência italiana e germânica muito forte, então dá pra tirar. E eu acho que só, o resto, mesmo caminho. Caralho, meu nariz tá muito fudido, meu irmão. Então assim, o brasileiro é muito afetivo, o brasileiro é muito apegado, o brasileiro é um povo matriarcal. A base moral do brasileiro é feminina, são dos valores femininos, e como eu falei,
cultura indígena e eu boto um quê aí de catolicismo, que, enfim, super exaltação da Maria, enfim. Mas continuando. Mas é principalmente indígena, tá? Não vou botar católico aqui, não vou culpar ninguém, é indígena. Principalmente. Adendo pra não ser cancelado. Eu nem devia estar gravando esse vídeo, tá? Ai, caralho. Eu achei que minha garganta ia sair da minha boca. Puta merda. Quase que eu tosso. Voltando. Tá calor pra porra aqui. Voltando. Eu esqueço, né? Às vezes eu esqueço disso. Mas, então assim, o Monark sim falou uma fala considerada problemática. Eu não vou medir sobre a minha régua moral, porque não é o padrão da sociedade brasileira, a minha régua moral. Ela se atende a mim, né? Enfim. Então, beleza. Vamos dizer que realmente foi uma fala problemática. Vamos dizer que, pô, o Monark cometeu um crime. O Monark, porra, tem que ser punido e o caralho. Meu irmão, o Igor, eu não vou nem usar o argumento, veja só, eu não vou nem usar o argumento, o Igor já estava rico, ele já estava bem de vida, ele podia viver de renda passiva. Que talvez realmente pudesse, não sei, não consigo confirmar, porque eu também não sou desonesto intelectualmente. Mas, cara, a partir do momento que você criou tudo, idealizou todo o projeto, criou uma tendência nacional e você escolhe por conta própria apunhalar quem esteve lá com você o tempo todo só por sucesso, dinheiro, aceitação pública, aceitação social. Enfim, você apunhalou. E não adianta dizer, ai, foi como um acordo. Irmão, o Igor, literalmente, sabe o que o Igor fez? Sabe o que eu peguei esse papel aqui. O Monark disse tudo aquilo. O Monark, ele não teve nem direito à reação. Ele não teve direito à reação. O Igor chegou pro Monark e disse, ó, a empresa vai falir e nós vamos te tirar. Se não te tirar, vai falir completamente. Não vai ter. Então, assim, beleza, construímos o projeto junto. Você tem uma contribuição imensa. Se não fosse você, nem eu estaria aqui. Beleza? Beleza. Mas agora, meu irmão, agora eu tenho que escolher entre a lealdade, entre a serviência, ou, como eu já falei, entre a aceitação social, entre a aceitação pública, entre o sucesso, entre o dinheiro, entre a ganância. Então, assim, foda-se, você vai ter que sair. Vamos te pagar os direitos, que há quem diga nem tá pagando, eu não posso dizer isso aqui, porque eu posso tomar um processo e dá até vontade de rir falando isso, né? Porque, porra, eu tenho 2 inscritos, que é eu e outra pessoa. Um dos inscritos é eu mesmo. Então, assim, eu não vou tomar um processo, mas, né? Vai que esse vídeo viraliza daqui a uns 2 anos, e aí o Igor volta, porra, tirar dinheiro de otário. Mas, enfim. Então, ok, vamos te pagar, vamos fazer aqui um acordo legal. Enfim, eu realmente acredito que o Igor deu todos os direitos do Monark. Não sei se está dando hoje, mas na época o acordo foi cumprido. Eu acredito. Também não bota minha mão no fogo, porque pra mim o Igor não tem solidez moral. O Igor não tem valores pra mim. Eu adquiri uma habilidade de identificar padrão especificamente de contexto familiar. Então eu consigo identificar se uma pessoa tem pai ou não, se uma pessoa teve pai presente. Eu consigo identificar se uma pessoa, o quão cunhudo e quão macho foi o pai dessa pessoa. Eu realmente consigo identificar por gestos simples, que eu posso citar aqui, por exemplo, um aperto de mão,
contato visual, e se eu for pro campo da fala também, é identificável. E eu realmente eu queria essa habilidade, né, ao longo do tempo. E eu consigo identificar que realmente o Igor, se teve pai, foi um pai muito afeminado. Porque o Igor, evidentemente, não tem valor moral. O Igor não tem valor moral. Um cara que faz o que fez com o Monark, com o parceiro dele, que chegou ali, que fez tudo, esse cara não tem valor. Esse cara é a escória da humanidade. Esse cara devia ser isolado socialmente. Enquanto o meu grupo não chega no poder, depois é outra história, né? Mas enquanto não chega, sem querer ilicitar, né? Calma, não tô dizendo, não é o que vocês estão querendo entender. Mas enfim. Então assim, esse cara não tem valor, esse cara não tem moralidade. Esse cara não é ser humano, talvez. Não é. E como eu falei, se você acha que o que o Igor fez é certo, eu genuinamente não quero você aqui. Eu acho você a escória da humanidade e você é tão mau caráter quanto o Igor. Pra mim, estão no mesmo patamar. Porque eu acho que uma forma de identificar a virtude, que eu também utilizo, não é pela palavra, é pela ação. Então, como que você identifica uma pessoa boa, uma pessoa ruim? A pessoa boa, você identifica como? Se ela tiver capacidade de fazer algo ruim e escolher não fazer. Então, por exemplo, o Igor passou por tudo que passou, chegasse pra um lado e falar, pô, irmão, sei que tu errou, sei que, porra, não era pra ter falado, mas nós vamos passar por isso aqui junto. Dá a mão, foda-se quem pensar diferente, foda-se, vai ser eu e tu nessa jornada e a gente vai conseguir. Sei lá, eu acho que o Flow talvez estivesse condenado, mas se o Igor realmente quisesse, ele poderia fazer isso e seria uma história foda, assim, cara. Seria foda se o Igor fizesse isso. Ele ganharia um respeito do caralho, cara. Ele ganharia fãs, que provavelmente era o que ele queria. Só que quando você é um covarde de merda, o que você ganha? Você até ganha aprovação, mas é a falsa aprovação. Porque o que realmente separa de um fã real para um fã de mentira, um fã por conveniência, sabe o que separa? É justamente isso. É o fã estar com você não só nas horas ruins, mas nas horas que você erra. Se você erra, o cara tá lá. O cara tá lá. E ele não tá lá, ele não é fanboy, né? Voltando para aquele meme do Nerd. Ele não é fanboy. O que o fanboy faz? O fanboy tenta justificar todo o seu erro a todo momento e às vezes com argumentos burros e imbecis. Agora o fã não. O cara que realmente te idolatra, o cara que realmente te admira, o que ele faz? Pô, cara, tu errou. Tu errou, mas eu tô com tu até o final. Tu errou, mas tu me inspirou, porra. Se não fosse tu na minha vida, eu seria totalmente diferente. Então assim, o que realmente separa, porque se você pega esses caras que dizem gostar do Igor, primeiro que eles são iguais ao Igor. Eles não têm moral, eles não têm ética, eles não têm princípio. Segundo, que na primeira merda que o Igor falar, é porque ele é um cara polido, né? Ele é um cara, por ser tão covarde, ele não ousa enfrentar o sistema, ele não ousa questionar. Então o que ele faz? Se o Igor falasse uma merda, nem precisa ser do nível do Monark, o que esse cara ia fazer? Esse cara ia agir como ele sempre odiasse o Igor. Ele sempre odiasse o Igor, porra.
parece o cara realmente, o cara vai apagar toda a história de vida onde ele dizia gostar do Igor. E você deve estar pensando, pô, existe fã do Igor? Esse que é o... Existe fã do Igor? Agora se eu te perguntar, existe fã do Monark? Porque, veja só, isso é uma coisa bem intrigante. Por que que os fãs do Cristiano Ronaldo são bem mais ativos e bem mais militantes, assim, entre aspas, do que os fãs do Messi? Porque o Messi, ele é uma figura passiva, então o Messi não tem lado, o Messi não tem opinião, o Messi, o máximo que ele faz é falar uma coisa ali, outra aqui. Enfim, o Messi é um cara extremamente polido. O Cristiano Ronaldo é o contrário, o Cristiano Ronaldo é um cara extremamente ativo. Então o Cristiano Ronaldo se posiciona, o Cristiano Ronaldo tem opinião, tem visão de mundo, o Cristiano Ronaldo tem uma história de vida fora do comum. Então é exatamente isso. O Monark, ele só tem fã porque ele tem, primeiro, personalidade única, ele não é vendido ao sistema, ele ousou questionar e uma série de coisas. O que isso gera? Isso gera identificação. As pessoas olham para o Monark e se identificam com o Monark. O Monark inspira pessoas. E eu falo aqui, o Monark me inspirou. Eu só sou o que eu sou hoje por causa do Monark. O Monark me inspirou a ser quem eu sou hoje. Então assim, eu nutro uma admiração pelo Monark muito forte. Muito forte. Já tive um tempo que eu consumia muito mais o conteúdo dele. Hoje eu tô pouco. Hoje eu realmente tô pouco porque, enfim, mudanças, né? Mas enfim. Então assim, o Igor é a escória da humanidade. E qual é a grande... Como é que fala aí? Lição, não. Qual é a lição moral, é? Sei lá. Tem um dizerzinho, né, que o pessoal fala. Não tem uma falazinha, um dizer? É um... Eu esqueci. Vai de lição moral mesmo. Ai, caralho, minha coluna tá pedindo arrego aqui. Mas se deitar fica ruim, ó. Parece que eu vou cair. Porra. Qual é a grande lição de moral? Eu tô tentando lembrar ainda, mas foda-se, vai lição de moral. Não seja um covarde. Não seja um medroso. Tenha lado. Sempre tenha lado. Você vai ser odiado. Você vai ser amado. Nunca seja um qualquer. Nunca seja um arroz com feijão. Por quê? Você vai ter amigo, todos falsos. Você vai ter aceitação, mas pra quê? Qual o sentido de você ter aceitação? Se você não tem coragem de expressar o que pensa. Então, eu tô pensando se eu contar essa história. Mas eu vou contar, foda-se. É porque eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo, mas já tá ficando, foda-se. Em 2024, eu estudava num colégio particular e, enfim, já estava lá há muitos anos, quase 10 anos, 8 ou 9, já estava lá desde do infantil 5, então foi infantil 5, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, tal, enfim. E eu já tinha essa carga, advinda do Monark, forte, muito forte. Então assim, o Monark, ele já me inspirava. Enfim, eu era uma pessoa pouco aceita socialmente, justamente por isso, porque eu sempre dava minha opinião, eu não tinha medo, eu tinha muita coragem, eu falava o que eu pensava, e se isso incomodasse, foda-se.
E eu tinha um canal no YouTube, né? Se você procurar aí, talvez você ache, mas já tirei todas as lives lá. Era em live, não tinha vídeo, era só live. Mas esse canal era o Podcast. É. Se procurar aí, provavelmente vai achar só lá o canal, enfim. Deve estar com uns 30 inscritos, ou se tinha mais. Mas você não vai achar nenhum conteúdo. Enfim. E aí, nesse canal, a gente falava de diversas coisas, né? Tinha lives, a gente falava sobre o que dava na telha, enfim, tipo o que eu faço aqui, só que sem opinião política, zero opinião política, zero. Só que teve um dia que um professor chegou na sala e falou algo, assim, meio problemático, assim, e na época isso me mobilizou bastante. Esqueci de dar uma informação, né? Esse canal do podcast era eu e outro cara, que eu considerava realmente muito amigo. Que eu considerava realmente muito amigo. E aí, beleza. A gente tinha esse canal, era só eu e ele era meu único amigo na escola. Eu conversava com outras pessoas, enfim, mas a maioria era meio assim comigo. E aí, eu cheguei pra ele e disse: e se a gente usar o podcast pra expor a merda que ele falou, e pra se manifestar e usar o nosso poder, que na época a gente fazia umas lives legal. A gente pegava mais de 100, 200 views no live. Pra se manifestar e usar o nosso, entre muitas aspas, poder, a nossa influência, que porra não tinha mais. Enfim, a gente era um canal totalmente de entretenimento. Pra, enfim, expressar, manifestar e causar essa dúvida nas pessoas. Não foi bem assim que aconteceu, né? Não foi bem assim que eu falei, na verdade, eu tinha chegado, eu tava revoltado, eu falei, porra, vamos fazer isso. E meio que eu era o líder, assim, do canal, então a gente só foi. E ele só foi da onda, né? Ele só foi da onda. Porra, eu falei, porra, tamo junto pra caralho, vamos fazer essa porra. Aí fizemos um post do Instagram. O post engajou como nunca tinha engajado no canal, um post no Instagram, que também tinha o perfil do Instagram, né? Nunca tinha engajado tanto um post como engajou. Muitos comentários. Porra, engajamento absurdo, absurdo. Isso foi da noite pro dia. Eu tinha dormido e eu acordei com essa porra. E aí eu acordei, né? Eu fui ver os comentários, caralho. Todo mundo me descendo o cacete no canal, falando isso, falando aquilo. Não, que é um pai de família. Quer saber aqueles argumentos merda? Que tu não consegue levar a sério? E aí, beleza, né? Pra mim, assim, na minha visão na época, eu falei, pô, foda-se. Foda-se, não tem ninguém errado aqui. A gente tá fazendo as pessoas pensarem. Foda-se, fulano acha que é errado, foda-se, fulano não gostou, foda-se. E aí eu cheguei na escola, nesse mesmo dia, normal, assim, de cabeça limpa, cabeça erguida. E aí eu fui falar com esse meu amigo, né? Eu falei, e aí, eu vou criar um codinome, né? Vamos dizer que o nome desse amigo seja João. Beleza. E aí, opa, João, aí, blá, 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 começa, não vai. E aí teve um momento que ele falou algo que me preocupou um pouco, né? Eu não esperava. Que ele falou, porra, isso aí vai dar merda, hein? Isso aí vai dar merda, eu acho que é melhor apagar. Acho que é melhor apagar. E aí ele falou, aí eu falei, porra, não. Aí eu comecei a falar, não, mas que. Enfim, argumentei lá. A história foi continuando. A história foi continuando, a gente foi chamado na diretoria, eu e ele. Um adendo importante, eu tinha o objetivo, inclusive, de dobrar essa aposta. Eu ia dobrar a aposta. Eu não sei se eu falo isso aqui,
Mas enfim, eu estava pensando em acionar forças maiores para conter esse professor. Realmente, forças maiores. Então, entenda-se como quiser. Depois de toda essa repercussão, eu falei, caralho, não quero nem saber. Porque eu realmente estava focado, estava obstinado. E aí a gente foi chamar na diretoria. Aí, cara, eu lembro até hoje, eu cheguei armado nesse dia. Eu cheguei com o número, eu cheguei com a lei, né? Eu cheguei com o número da lei, o artigo e blá blá blá. Eu me esqueci, mas enfim, qual é o número, né? Porque faz 2 anos. E aí eu cheguei lá já argumentando, não, porque veja só, todo mundo ouviu, todo mundo achou errado, e blá blá blá. E aí só eu e o diretor discutimos, só eu e ele, só eu e ele. Aí teve um momento que esse meu amigo João, ele estava completamente passivo na conversa. E aí teve um momento que esse diretor, ele perguntou a opinião do João, né? Aí eu falei, porra, não me decepciona. Aí ele foi lá, não, porque veja só, eu acho que foi um erro de interpretação, eu acho que isso, eu acho que aquilo, e blá blá blá, e blá blá blá. Vou pedir desculpas pro professor. E na hora, mano, eu fiquei revoltado, pai. Fiquei revoltado, olhei assim pra ele. Cara, tu não tá fazendo isso, né? Tu não tá fazendo isso. E aí, beleza. Ele falou isso, depois eu reforcei que não, que ele estava totalmente errado. E que o professor fez foi claro e evidente, e todo mundo viu, todo mundo sabe. E que não foi erro de interpretação porra nenhuma. E aí, beleza. Saímos dali, eu com 2, 3 pés atrás com esse amigo, João, né? Ele deu uma suspensão de 3 dias pra eu e ele, né? Pra nós dois. Só que o discurso dali saiu, eu e ele saímos ali totalmente opostos, assim. Eu chegava pra ele e dizia, pô, cara, tu não fez isso, né? Na época eu não era tão radical como eu sou hoje, porque se hoje acontece uma coisa parecida comigo, eu já expurgava o cara no primeiro momento que ele falasse aquilo. Assim, se hoje acontece, nos mesmos moldes, o cara tá falando lá com interpretação, eu paro ali. Mas na época eu ainda tinha, né? Ah não, vai que, sei lá. Beleza. Aí passou, vão ficar 3 dias fora da escola. E aí, nesse meio tempo, eles estavam analisando a minha expulsão, né? Porque eu, diferente desse meu amigo João, eu tava seguindo os meus princípios e eu não me importava se aquilo ali ia me prejudicar de alguma forma. Enquanto esse meu amigo João tava pensando muito nele. Então assim, era uma guerra de princípio ali. Um que valorizava o materialismo e outro que estava valorizando a honra, a dignidade. Beleza. Passou, foi ali, caralho. Nessa de analisar a minha expulsão, chegaram para esse meu amigo João e pediram para ele expor quais seriam os meus planos futuros, né? Porque eu não tinha tirado o pé. Eu falei, eu vou continuar nessa porra, eu não quero saber. E aí ele vazou todas as minhas mensagens, vazou meus áudios, vazou tudo, né? E aí descobriram que eu ia dobrar a aposta. E aí por isso ele não foi expulso. Não sei se ele seria expulso ou se por isso ele não foi. Acredito que ele não seria, tá? E aí me expulsaram. E claro que foi, caralho, um estrondo assim pro meio, né? Pro meio escolar. Porra, o cara foi expulso. Mas no fim, o que ficou? Hoje eu durmo de consciência limpa, sei que o que eu fiz foi certo, estava de acordo com os meus princípios. Esse cara, como é que ele tá dormindo hoje em dia?
Porque no fim das contas, vale a sua dignidade, cara? Vale a sua dignidade? Cara, eu não sei se vale assim. E assim, eu acho que uma pessoa que faz isso, ela é capaz de fazer coisas muito piores para a sociedade. Eu acho que uma pessoa que tem coragem de apunhalar alguém que ela chamava de amigo, ela é capaz de fazer coisas muito piores na sociedade, muito piores. Então assim, na Idade Média era muito comum que se desse muito valor à lealdade, né? À lealdade. Então existiam as guildas, cada um, por exemplo, tinha o marceneiro, tinha um padeiro, tinha, enfim, vários segmentos, e se dava muito valor à lealdade. Então, por exemplo, uma pessoa que... as pessoas precisavam muito da ajuda umas das outras. Elas não conseguiam viver isoladas. Não existia isso. Então, o cara era marceneiro. De repente, sei lá, eu vou pegar outro exemplo que aqui eu me perdi um pouquinho. O cara era, sei lá, o cara era padeiro. Ele tinha uma farma, caralho. Uma plantação de trigo, ele produzia pão e blá 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 blá. Se desse alguma merda na casa dele, ele necessariamente precisava de alguém, né, que cumprisse aquela função. De marceneiro, blá 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 blá. Como que se media a lealdade nessa época? O padeiro, ele tinha contatos, ele tinha uma vila, ele tinha pessoas que cumpriam aquela função e ele acionava elas. Só que existiam alguns casos de pessoas que usavam disso para passar a perna, assim, entre muitas aspas, uma nas outras. Então, por exemplo, a pessoa ia lá, ia fazer um serviço que elas estavam precisando, né? Que alguém estava precisando. A pessoa simplesmente, sei lá, roubava alguma coisa. A pessoa, enfim, ela cometia infrações no código moral daquela guilda, daquela vila. E sabe o que as pessoas faziam? As pessoas condenavam elas à morte. A essas pessoas, né, que cometiam essas infrações. E funcionava. Olha, pelo incrível que pareça. Que hoje a gente pode pensar que é besteira, né? Hoje a gente pensa que é besteira, mas na época era tratado tão sério que as pessoas que cometiam essas infrações, como que eu posso dizer? Que rasgavam o código de honra, o código de moral, elas morriam. Mesmo sendo considerado besteira hoje em dia. Então assim, fica a dica. Eu genuinamente não acho que se fosse implementado isso hoje seria ruim. Então assim, depois desse evento, obviamente, eu me radicalizei mais ainda. Pra quem acha que eu tirei o pé, que eu não vou virar agora um cidadão do sistema, não, eu não fiz isso. Pelo contrário, eu dobrei a aposta de novo e hoje eu tô aqui. Então assim, é isso. O que eu quero dizer é isso. Tenha princípios, tenha dignidade, tenha moral. Seja honesto com as pessoas que lhe são merecíveis dessa honestidade, porque nem todo mundo merece. Nem todo mundo merece, tá? Nem todo mundo merece. Nem toda vida vale a mesma. Por exemplo, nem todo mundo, nem toda vida tem o mesmo valor. Isso é um fato. Isso é um fato. Então assim, valorize os seus. O grande ponto desse vídeo é: valorize os seus, valorize quem está do seu lado, valorize essas pessoas. Se bem que hoje é bem difícil encontrar alguém assim, né, com esses princípios, com essa base, justamente pela falta de uma figura paterna, um pai, né? Porque vamos ser sinceros aqui,
Pai é quem faz. Ponto. Pai é quem faz. Quem cria é quem cria. Quem cria é otário, pô. Pai é quem faz. Quem cria é otário. Então assim, é isso.